Convido os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 10, versículos 1 e 2. Atos, capítulo 10, versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui reunidos, juntamente com os nossos irmãos, para que juntos pudéssemos estudar aqui a Tua palavra. Te sou grato, Senhor, por esta oportunidade. Que a voz do homem se cale, mas que o Teu Santo Espírito possa ministrar ao meu coração e ao coração de cada irmão que aqui está. Ó Deus, dá-nos entendimento e compreensão daquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite, porque assim te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Morava em Cesareia um homem cujo nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Amados, essa história é registrada nas Sagradas Escrituras, já é muito conhecida de todos os irmãos. Já por várias vezes, já vimos filmes, já vimos outros estudos que foram direcionados a esse texto, né? A essa parte da Bíblia Sagrada. Mas quem de fato era Cornélio? Cornélio, como o texto diz, ele era um centurião, mas além de ser um centurião, ele era um homem piedoso, temente a Deus, não apenas ele, mas toda a sua casa também era temente a Deus, que orava de contínuo e fazia esmolas ao povo mais necessitado. Então era um homem que de fato, apesar dele não ser da linhagem judaica, ele era um gentio. Vamos dizer assim, alguns textos descrevem Cornélio como um prosélito. Ele observava as leis de Deus, ele servia a Deus, ele orava a Deus, ele era um homem piedoso, mas não era circuncidado. Ele não era circuncidado. Ele era um gentio. Ele era um gentio, mas mesmo assim, ele achou graça diante de Deus. E se nós formos observar o texto do versículo 1 até o último versículo aqui do capítulo, que é o versículo 48, nós vamos ver a história de um homem que teve um encontro magnífico com Deus. E de forma sobrenatural ele foi levado até a Pedro, para que Pedro ele pudesse receber ensinamentos preciosos para a sua vida. Agora eu pergunto para os irmãos, será que por ele ser um homem piedoso, temente a Deus, não somente ele, mas toda a sua casa, diz o texto, que de contínuo aqui fazia esmolas, né, dava esmola aos mais necessitados, que ele orava a Deus, será que isso era o suficiente para a sua vida? Ou será que faltava alguma coisa a mais? Se formos observar no decorrer desse texto aqui, nos versículos seguintes, Cornélio, em um determinado ponto da sua vida ali, ele teve uma visão de um anjo. Isso está descrito nos versículos do 3 em diante. Quando diz que ele observou claramente em uma visão a presença de um anjo. E esse anjo disse a ele, olha, manda chamar Pedro, para que você possa ouvir aqui
o que ele tem a dizer. O Cornélio fez isso. Chamou 2 soldados, né? E diz o texto, bem interessante isso, né? 2 servos dele, né, que estavam a serviço dele, piedosos também, diz o texto, né? Isso está aqui no versículo 7, né? Logo que retirou, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estava a seu serviço. Ou seja, não era apenas ele. Aqueles que estavam à sua volta, não somente também à sua casa, mas aqueles que o serviam também eram piedosos. Isso demonstra que ele era uma pessoa que exercia influência sobre aquelas pessoas. Mas será que isso era o suficiente para Cornélio? Amados, o que você acha que é necessário o homem fazer ou deixar de fazer para ir para o inferno? Hein? Será que você parou um pouco para pensar a respeito disso? O que é necessário, o que é preciso o homem fazer para ir para o inferno? Não estou dizendo para o céu, é para o inferno mesmo. Amados, para irem para o inferno, basta o homem, quando eu digo homem, é homem, mulher, jovem, adolescente, é continuar fazendo exatamente o que sempre fez. Continuar sendo a mesma pessoa. Não mudar. Sabe por quê, meu amado? Porque a palavra de Deus, quando olha para o ser humano, ele vê um ser corrompido, distante de Deus. Ele vê um homem ou uma mulher, ele vê o gênero humano apegado a crenças e costumes que o distanciam da verdadeira adoração. Quando as Sagradas Escrituras falam a respeito do homem, ele fala a respeito de um homem caído que está distante de Deus. Deus, quando olha para a terra, ele vê o ser humano como o ser humano é. Pecador. E basta o homem ser apenas o que ele é, para ele ir para o inferno. Mas e para ir para o céu? Aí a coisa muda um pouco de figura. Porque a partir do momento que você tem um verdadeiro encontro com Deus, a sua percepção da vida muda. Vamos pegar Paulo, vamos dar uma olhada na vida de Paulo. Paulo, quando ele pediu cartas ali para perseguir o povo de Deus, ele olhava para a sua vida e via ele como o correto, como o certo, e aqueles demais a quem ele perseguia como aqueles que se opunham à verdade de Deus. Ele perseguia o povo em nome de Deus. Mas a partir do momento que ele teve aquele encontro com Deus ali no caminho para Damasco, a sua vida mudou. E quando Paulo olhava para si mesmo, ele falava assim: eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o menor dos servos. Eu sou aquele que mais necessita. Então, amado, ele não se julgava melhor do que ninguém. E aqui, nesse texto que nós lemos aqui do centurião Cornélio, Deus preparou este momento para dar 2 ensinamentos para 2 pessoas. E aí, muitas vezes, quando nós lemos esse texto aqui, nós observamos apenas a vida de Cornélio. Mas não. Deus preparou esse momento, queridos, para que 2 pessoas que exerciam influência na sua época fossem ensinados. Aqui, quando o anjo fala para Cornélio, para que Cornélio mandasse a chamar Simão, que estava na casa de Simão, né? Simão o curtidor, Simão Pedro estava na casa de Simão o curtidor, né? Quando manda chamar aquele servo do Deus Altíssimo, Deus automaticamente também fala com Pedro. Se formos seguir aqui atentamente nos versículos aqui, nós vamos ver que também Pedro recebe a visita de Deus. Isso está no capítulo 10, do versículo 9 ao 16. E ali todos os irmãos sabem que baixou-se aquele lençol diante de Pedro. E Deus fala com Pedro: mata e come.
E dentro daquele lençol havia todo tipo de animais. E Pedro falou: não, como que eu vou comer algo que é imundo? E Pedro resistiu aquilo ali. E depois nós vamos ver que o próprio Deus, quando fala a Pedro, ele começa a dar o ensinamento a Pedro. Pedro diz, está no versículo 14: mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O que Deus estava querendo ensinar aqui a Pedro? Não tinha nada a ver com comida, queridos, com alimento. Tinha a ver com o povo, com gente, com pessoas, com seres humanos, que outrora eram considerados imundos, porque, amados, muitos, por se julgarem melhor do que os outros, quando olham para si, são carentes da misericórdia de Deus e do seu perdão, mas quando olham para o próximo, eles merecem a ira de Deus, por não fazerem parte daquele grupo que eles fazem parte. E Pedro, quando olhava para os gentios, também via dessa forma: não, eles não podemos nem mesmo chegar às casas destes, não podemos adentrar nas casas destes. Mas Deus estava mostrando para Pedro que não era assim, que aqueles a quem Pedro estava considerando impuros ou indignos eram na verdade os escolhidos de Deus, tão merecedores quanto eles da graça de Deus. A missão de Pedro era apenas uma. Versículo 19 diz o seguinte: então meditava Pedro acerca da visão e disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Ou seja, Deus fala para Pedro ir com aqueles homens. E Pedro, ao chegar ali diante daqueles homens, diz assim: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que vieste? E aí aqueles homens relatam a Pedro. Então disseram: centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Qual era o dever de Pedro? Era falar, era pregar, era anunciar, não importando a quem. E muitas vezes, queridos, nós nos encontramos em uma situação em que nós selecionamos as pessoas que podem e que não podem ouvir, que merecem e que não merecem ouvir, que merecem e que não merecem o perdão, que merecem e não merecem a graça de Deus. Agora, quem somos nós para nos colocarmos numa situação como essa? De olharmos para o ser humano e falar: você, esse aqui merece, esse aqui não merece, esse aqui é digno, esse aqui não é digno. Quem somos nós? Se assim como Paulo somos os maiores dos pecadores, o menor dentre os servos, e eu até costumo falar em minhas orações, o menor dos grãos de areia. Esse sou eu, somos nós, em relação a este mundo, queridos. O mundo jaz no maligno e nós nascemos pecadores. O pecado já está em nós, o erro já está em nós. E com Cornélio não era diferente. O erro estava impregnado na sua vida. Mas havia um propósito de Pedro ir até aquele homem e pregar ali o evangelho, para que ele pudesse de fato reconhecer que o Senhor Jesus é Deus. E no versículo 25 demonstra bem claramente um fato inusitado. Diz assim, deixa eu ler para os irmãos aqui. Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Entendam isso. Ele era um homem piedoso, tinha bom testemunho de toda a nação judaica,
era um homem que orava a Deus, mas que na primeira oportunidade, na primeira tomada de emoção que ele teve, ele dobrou-se diante do próprio homem. Colocou ali o homem, a criatura, no lugar do Criador. E Pedro de pronto levanta ele e fala assim, ó, levanta-te porque eu sou homem igual a você. Fique de pé. Não sou digno de adoração. O único digno de adoração aqui é Deus. E ali começa o ensinamento da vida de Cornélio. Cornélio, apesar de ser um homem piedoso, de ser um homem que orava de contínuo a Deus, que tinha boa reputação, um homem que foi, como diz o texto aqui, no versículo 22, tinha bom testemunho de toda a nação judaica, mas mesmo assim não conhecia o Deus verdadeiro. Ele tinha conhecimento de que existia um Deus e orava a esse Deus, mas não sabia o que fazer, não sabia como adorar esse Deus de fato e de verdade. Tanto é que quando Pedro se chegou diante dele, ele foi o primeiro a se ajoelhar diante de Pedro. Ah, porque o anjo me mandou chamar este homem é especial, este homem é santo. Amados, é homem igual a cada um de nós, sujeito às mesmas falhas, sujeito às mesmas dores, sujeito ao mesmo pecado. O que faltava a Cornélio era a falta de conhecimento. Eis o motivo pelo qual Pedro foi até aquele homem. E depois disso, Pedro começa a discorrer diante dele ali toda a obra redentora de Cristo Jesus. E ali, Cornélio e toda a sua casa, no final de tudo, ele é batizado. E aqui eu gostaria de aceita a Cristo Jesus e é batizado. Mas eu gostaria de abrir aqui um parênteses para fazer um comentário que eu achei extremamente interessante com respeito a esse texto. Esse texto é da Confissão Belga, são 2 parágrafos, mas eu gostaria de ler na íntegra para os irmãos. Veja só. Agora, se tivéssemos de buscar outro mediador que nos fosse favorável, quem poderíamos encontrar que nos amasse mais, senão aquele que entregou a sua vida por nós, sendo nós ainda inimigos? Se tivéssemos de buscar alguém que tivesse poder e estima, quem os teria tanto quanto ele, que está sentado à direita de seu Pai, e que tem toda a autoridade no céu e na terra? E quem será ouvido antes que o próprio bem-amado Filho de Deus? Aqui não se deve alegar que somos dignos, pois não apresentamos as orações a Deus em razão de nossa dignidade, mas somente pela excelência e dignidade do nosso Senhor Jesus Cristo, cuja justiça é nossa mediante a fé. Amados, isso é fantástico. Nós não nos chegamos diante de Deus numa noite como esta porque somos dignos, porque somos melhores que qualquer um outro que anda na rua. Não, querido. Não é isso. Não somos. Estamos aqui apenas pela misericórdia de Deus, porque Deus está sentado à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. Isso não nos faz dignos, mas nos faz dependentes de Deus. Então nós, queridos, não somos melhores que nenhum dos nossos amigos, colegas, familiares. Não, queridos. Não somos melhor que ninguém mais. Diante de Deus somos tratados de forma diferente, porque reconhecemos que dependemos única e exclusivamente dele para permanecermos em pé diante do Senhor. E isso é graça, querido. Nós não merecíamos, mas ele nos concedeu. E Pedro ensina essa verdade a Cornélio. Pedro ensina a Cornélio de que ele deve se ajoelhar apenas diante do Senhor.
Jesus. Deve reconhecer que só o Senhor é Deus, que Ele foi entregue e morto na cruz do Calvário pela minha vida e pela vida de cada um dos irmãos. Não há outro. Não há outro, querido. Diz aqui no versículo 39, palavra de Pedro a Cornélio. Vou ler a partir do versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A esse ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Amados, essa verdade nós temos que levar para a nossa vida. Cristo Jesus foi entregue pela minha vida e pela tua vida, resgatando-nos das trevas e nos colocando na sua maravilhosa luz, rasgando o nosso escrito de dívida. Éramos devedores. Éramos devedores. E quem nos justifica hoje é o Senhor Jesus. Deixamos de ser pecadores? Deixamos de ser devedores? Não. Mas quem intercede por nós? Quem é o nosso advogado junto ao Pai? Jesus Cristo justo. E essa verdade era ocultada daquele homem. Deus de fato não faz acepção de pessoas, queridos. Quem faz acepção somos nós. Nós fazemos acepções de pessoas. Nós muitas vezes nos julgamos melhor que um, que outro. Nós nos julgamos muitas vezes mais santos do que outros. Nós muitas vezes nos julgamos mais crentes e mais próximos de Deus do que fulano, beltrano ou cicrano. Nós muitas vezes nos julgamos melhores do que aquele que anda perdido nas trevas, andando pelas ruas. Muitas vezes nós fazemos isso. E está errado. Pedro, quando expõe estas coisas, ele não se deixa de fora. Porque Pedro foi questionado com respeito a essas coisas. Posteriormente, quando Pedro foi questionado por que ele tinha ido na casa de um gentio, Pedro teve que relatar todas as coisas ali. Tudo que tinha acontecido, a sua visão, o porquê que ele tinha ido. E depois dele fazer todas essas ponderações, no versículo 18 do capítulo 11, ele fala o seguinte: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. E ali, querido, foi um tapa na cara de todos aqueles outros que se julgavam melhores do que os demais. E deste texto, nós tiramos 6 verdades para aplicar à nossa vida. Jesus é o Senhor de todos, dos que estão aqui e dos que estão lá fora. É a primeira verdade que nós tiramos. A segunda grande verdade é que a morte de Jesus foi nossa carta de alforria. Ele morreu em nosso lugar. E quando eu digo nosso, é por nós que estamos aqui, por aqueles que foram escolhidos por Deus, mas que se encontram presos ao pecado, por aqueles que muitas vezes estão em outras denominações, mas que são piedosos, foram escolhidos, mas não conhecem a verdade. Foi por eles também que ele morreu. A terceira grande verdade que nós não podemos esquecer jamais: Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, ele não está morto. A quarta grande verdade é que Jesus, queridos, é juiz de vivos e de mortos. De vivos
e de mortos. A quinta verdade: apenas em Jesus temos remissão dos nossos pecados. Apenas em Jesus temos remissão em nossos pecados. Hoje pela manhã, estivemos na escola dominical estudando a respeito de um tema do catecismo, onde nos chama bastante atenção a forma como nós adoramos a Deus, a forma como nós servimos a Deus. Então, tem sido extremamente edificante para a minha vida, eu tenho certeza que para a vida de muitos irmãos que vêm na escola dominical, obter esses conhecimentos. Porque, querido, muitas vezes nós erramos por não conhecermos as Sagradas Escrituras. Assim era aqui com Cornélio, ele cometia erro, ele falhava. Ele era um homem piedoso, orava a Deus, tinha bom testemunho, mas errou. Faltava alguma coisa. E o que faltava na vida dele era conhecer Jesus. E muitas vezes o que nos falta é de fato conhecer esse Deus que morreu pela nossa vida. A sexta verdade é que nele nós temos a salvação, temos a remissão dos nossos pecados, temos a redenção em Cristo Jesus. Nós, se formos depender de nós mesmos, nós jamais nos chegaremos a Deus. Mas eu tenho certeza que Deus dá os meios pelo qual nós podemos nos aproximar mais dele. E muitas vezes, queridos, são coisas muito simples que nós podemos mudar em nossa vida para nos aproximarmos mais de Deus e cultivarmos uma vida de santidade diante do Senhor. E disso nós não podemos nos esquecer. Coisas básicas nas nossas vidas em que devemos observar para podermos de fato estarmos mais próximos de Deus a cada dia. Não deixarmos de orarmos, que é a forma que nós temos de conversar com Deus, de exercer ali um diálogo com Deus, de termos intimidade com o Senhor. Não podemos deixar de ler as Sagradas Escrituras, porque é através dela que vamos tomar conhecimento do que Deus tem preparado para cada um de nós. O Manual da Vida do Crente está aqui, disponível, ainda está disponível. Nós não podemos desprezar os momentos de ensino da Palavra de Deus, porque esses são extremamente valiosos para a nossa vida, querido, para o nosso crescimento espiritual, para nós podermos de fato recebermos as verdadeiras orientações bíblicas à luz da Palavra de Deus, para podermos seguir em frente e andarmos em conformidade com aquilo que Deus espera de nós. Resta apenas nós mudarmos de atitude. Porque se continuarmos fazendo o que temos feito, continuaremos na posição em que estamos, colhendo os frutos que temos colhido. Mas se mudarmos de postura diante do Senhor, certamente colheremos os frutos diferentes daqueles que temos colhidos até os dias de hoje. Deus, quando enviou Pedro para pregar naquela casa, Deus tinha um objetivo na vida daquele homem. Deus tinha um olhar especial para aquele homem. Apesar dele não conhecer esse Deus, Deus quis se revelar a ele. Agora eu pergunto para os irmãos: quantas pessoas piedosas, pessoas que praticam o bem, que se dizem de fato cristãos, ou que se dizem de fato servos do Deus Altíssimo, que nós conhecemos e fazem parte do nosso convívio, e que precisam de ter os seus olhos abertos para a verdadeira adoração, e nós negligenciamos isso? Quantas vezes, queridos, nós negligenciamos a ordem de Deus, de irmos até o nosso vizinho, até o nosso colega, de irmos até um parente nosso próximo, para ir ali e anunciar as boas novas da salvação?
Quantas vezes, queridos, temos negligenciado ou nós irmos conversar ou anunciar as Sagradas Escrituras ao nosso colega de trabalho? Aos nossos filhos? Porque Pedro resistiu, queridos, quando Deus mostrou aquilo para ele. Houve resistência. E da mesma forma, queridos, conosco não é diferente. Existe aquela resistência natural do pecado, do erro que está em nós, que opõe-se às verdades de Deus. Opõe-se àquilo que Deus requer de cada um de nós. E aqui eu abro um outro parênteses. Hoje, na escola dominical, foi colocado um slide aqui, já é a segunda vez que eu vejo esse slide, e nele tem um texto. Ele diz assim: se você peca e existe resistência ao pecado, você está vivo. Anime-se. Mas se você peca e não há resistência ao pecado, você está morto, por mais vivo que esse pecado te faça se sentir. Mas isso é profundo demais. Então, queridos, muitas vezes nós negligenciamos a palavra de Deus e nos sentimos confortáveis com aquilo. Isso tem que nos incomodar. Poxa, eu deveria ter falado. Se você não está se sentindo dessa forma, querido, alguma coisa está de errado. Abra teu olho. Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele se opõe ao pecado. Ele se opõe a tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. E isso é algo automático na tua vida, querido. Ao menos tem que ser dessa forma. Então, meu amado, que você possa de fato estar atento a esses detalhes. E não negligenciar estas coisas. Porque não é o suficiente você olhando para você, olhando para dentro de cada um de nós, eu olhando para a minha vida, e você olhando para dentro de si, para a sua vida. Não basta apenas uma vida piedosa. Não basta apenas uma vida onde você ora. Não basta apenas uma vida em que você influencia outras pessoas à sua volta a tomar atitude, assim como Cornélio. Porque não era apenas ele, era toda a sua casa, eram os seus serviçais, era aquele que estava sob as suas ordens, também eram piedosos. Ele exercia influência. Você tem que fazer o certo, sendo referência. E naquele momento em que Cornélio recebeu aquela instrução, ele reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor e que Jesus Cristo sempre será o Senhor. E Pedro, quando estava explicando aquelas coisas para aquele povo, o Espírito Santo desceu sobre todos. O Espírito Santo do Senhor desceu sobre aquelas pessoas que estavam ouvindo a Pedro a falar. Diz isso, está aqui no versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados. E ali, meu amado, no momento em que Pedro reconheceu que os gentios eram merecedores, tanto quanto eles, que eram genuinamente judeus, Deus derramou do seu Espírito sobre todos. E eles ficaram admirados de ver que também sobre os gentios foi derramado o dom de Deus. E que eles também, apesar de não serem, que eles eram incircuncisos, não eram judeus, também receberam da parte de Deus a graça, arrependimento para a vida.
Foi um aprendizado para Pedro, querido, que ele levou para a sua vida. Foi um aprendizado para Cornélio, que mudou totalmente a sua vida e de todos aqueles que estavam ali à sua volta. Amados, apenas uma atitude mudou a história de dois grandes homens. Apenas uma atitude tua, querido, pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, pode mudar a história da sua família, pode mudar a história do seu vizinho, do seu colega, do seu amigo de trabalho, mas resta você tomar uma atitude, estar com os ouvidos atentos àquilo que Deus fala, porque muitas vezes, queridos, Deus fala e nós ignoramos. Nós não agimos quando Deus faz, quando Deus fala. Então fique atento, meu amado. Quando Deus falar ao teu coração, não perca tempo de não fazer. Faça. Não se preocupe com o resultado. Não se preocupe com o resultado. Apenas faça. Apenas fale. Apenas pregue. Apenas faça o que é certo. Sabe por quê, meu amado? A semente que é lançada, você vai lançar. Nós falamos isso hoje na escola dominical, não foi, pastor? Você vai lançar a semente. Mas quem que vai dar o crescimento? É o próprio Deus. Quem que vai fazer aquilo dali germinar com força, com vigor? É o Espírito Santo que vai trabalhar naquela vida, querido. Não é obra tua. A única obra que cabe você fazer é falar, é pregar, é anunciar, é trazer a verdade àqueles que estão tentando servir a Deus de forma equivocada. Então, meu amado, muitas vezes nós somos Cornélio. Somos piedosos, temos bom testemunho, oramos a Deus de contínuo, mas fazemos algumas coisas erradas na nossa vida e que requer atenção. Outras vezes somos como Pedro. Olhamos para a nossa vida e nos vemos como mais santos que outros povos, que outras pessoas. Que nos vemos mais merecedores do que fulano ou beltrano. Nos vemos mais santos do que fulano ou beltrano, mas somos tão pecadores quanto eles. A única diferença é, Jesus Cristo morreu pela minha vida, alcançou a minha vida, me resgatou do lamaçal das trevas e quer fazer o mesmo por essas outras pessoas. E você tem que ser um instrumento. Entenda isso, meu amado. Isso é importante para a tua vida. Isso é importante para o teu crescimento espiritual. Então não rejeite isso, não rejeite essa palavra. É necessário nós adotarmos uma posição diante de Deus e reconhecermos que esse bêbado que passa na rua, que muitas vezes nós olhamos e rejeitamos essa pessoa pelo estado de vida que ele está, ele pode ser um chamado de Deus. Então não perca a oportunidade, se você tem a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar, de testemunhar a essas pessoas, faça. Faça isso. Não perca tempo. Não perca a oportunidade. Hoje pela manhã, na hora que eu saí daqui da igreja, eu encontrei com um vizinho meu. Perdi a oportunidade. Isso aí está sendo um chicote para mim, querido. Porque eu perdi uma oportunidade. Eu saí daqui, na hora que eu entrei ali na Marília de Almeida, encontrei com um vizinho meu, amigo de infância. Vinha carregando ali 2 mochilinhas, vinha vindo do mercado. Ele falou, e aí, Bibiu, tudo bem? Eu falei, tudo bem, meu amigo, como é que tá? Eu falei assim, mas está quente demais, né? E ali, na hora, querido, veio assim, convida ele para vir para a igreja. E amados, ali ele foi emendando a conversa e eu não falei assim, cara, mas por que eu não falei? Por que eu não convidei? Perdi a oportunidade. E aquilo vinha me incomodando desde a hora que ele foi para a casa dele, me incomodando. Falei, rapaz, eu devia ter falado, eu devia ter convidado. Ainda pensei, vou falar para a Meire, para a gente marcar uma visita para ir lá e conversar com eles. E eu vou convidar eles. Rapaz, mas olha, eu me senti incomodado por eu não ter convidado. E na hora veio assim, convida ele para ir para a igreja. Convida ele. Eu não convidei. Me perdi na conversa com ele ali. Né? Então assim, mas Deus já colocou no meu coração, eu vou atrás. Vamos lá, vamos pregar o evangelho para ele. Vamos convidar ele, a família dele, vamos convidar. Né? Mas assim, queridos, nós não podemos desperdiçar esses momentos. São momentos preciosos, que muitas vezes Deus nos concede, assim como Deus colocou Pedro naquela situação em que ele estava desconfortável com aquilo dali, e que ele sabia que ele seria cobrado, como foi cobrado. Por que você foi na casa dos gentios para falar de Deus? E aí Pedro foi lá e se justificou. Isso está no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 18. Os irmãos depois podem pegar e ler. Ele foi cobrado por outros judeus.
E depois esses também reconheceram que Deus havia derramado sobre os gentios a sua graça e a sua misericórdia e arrependimento para a salvação. Queridos, a graça de Deus, ela é infinitamente melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. E nós sabemos disso. E o que fazemos muitas vezes com isso? Pegamos e guardamos, colocamos no bolsinho aqui e nos esquecemos de passar adiante. A melhor coisa de quem conhece, de quem adquire o conhecimento, é transmitir esse conhecimento, é passar esse conhecimento para as gerações futuras, para os nossos amigos, colegas, é transmitir isso, é passar para frente isso. É assim que é o conhecimento. O conhecimento, de fato, ele só é conhecimento quando você consegue transmitir. Se você não consegue transmitir, você nunca conheceu. E nós temos que nos aplicar nesse sentido. Então, que a vida de Cornélio e a vida de Pedro, nesta situação, sirva de exemplo para a nossa vida. Não desperdice as oportunidades e não julgue a ocasião. Não julgue as pessoas que se chegam até você. Não se julgue melhor que ninguém. E também não se julgue inferior a ninguém. Mas busque conhecimento, busque melhorar a sua adoração, busque melhorar o seu contato com Deus, busque melhorar a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. E você verá o quanto isso fará diferença na tua vida, na vida da tua família e na vida daqueles que estão à sua volta. Que Deus possa abençoar essa igreja, que Deus possa abençoar a comunidade Manancial, que Deus possa abençoar este bairro através de cada um dos irmãos que residem aqui neste bairro. Que possamos de fato sermos instrumentos da parte de Deus para que haja santificação nas nossas vidas, naqueles que estão à nossa volta e aqui neste bairro. Amém? Peço aos irmãos que se coloquem de pé neste momento, vamos orar a Deus e agradecer a Ele pelo grande privilégio que temos de sermos escolhidos do Senhor, chamados, eleitos, para podermos executar a sua vontade e o seu querer aqui no local onde fomos chamados, onde fomos comissionados. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela vida. Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos fazermos parte, ó Deus, da tua obra aqui neste mundo. Sabemos, ó Pai, que a ação de semear é nossa. É nós que temos que lançar essas sementes. Prepara-nos, ó Deus, e dá-nos um coração obediente para podermos fazer esta obra, para podermos executar a tua vontade. Ó Deus, livra as nossas vidas, os nossos corações das ciladas que o inimigo nos tem armado, nos levando muitas vezes ao engano, à falsa adoração, ao erro. Ó Pai, nos ajude a buscarmos de fato uma vida de integridade diante do Senhor, porque nós bem sabemos que não estamos diante do Senhor por sermos dignos. Nós não oramos ao Senhor por sermos dignos disto, mas não, Senhor. Sabemos que somente estamos aqui porque a tua graça e a tua misericórdia se manifesta sobre as nossas vidas, nos abrindo caminho, nos dando livre acesso. Não é mérito nosso, Senhor. Foi algo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário e nos concedeu. Que somos gratos por isso, Senhor. Estenda também a tua mão de bênção e de graça, de misericórdia sobre aquelas vidas, ó Pai, que o Senhor mesmo chamou, que o Senhor mesmo comprou. Ó Pai, com sangue precioso ali na cruz do Calvário, e que ainda se encontram, ó Deus, no lamaçal do pecado, aprisionados nas cadeias do pecado, que ainda estão, ó Pai, muitas vezes andando aqui na nossa frente, nas ruas aqui deste bairro, Senhor Deus, os nossos vizinhos, colegas, Pai, que se encontram distantes do Senhor. Usa-nos como teus instrumentos, para que possamos de fato, ó Pai, trazê-los, ó Deus, para mais próximos de Ti, para que haja transformação de vida, assim como aconteceu ali com Cornélio e toda a sua casa. Façam-nos, ó Deus, de fato, ó Pai, pessoas comprometidas com a Tua palavra, assim como Pedro, que por vezes questionou, ó Deus, o porquê daquilo, mas não deixou de atender o ide que o Senhor mandou. Que esses sejamos nós também, Senhor. O questionamento é normal do ser humano, por falta de entendimento e compreensão, mas abra-nos a mente, ó Pai, para que possamos compreender a Tua verdade e dá-nos força para podermos cumprir o Teu querer, ó Pai. Que a Tua graça esteja sobre nós no decorrer dessa semana, nos dando uma semana abençoada, nos abrindo a porta para que o Teu Evangelho possa ser pregado, dando, Senhor Deus, terreno árido, Senhor Deus,
mas que possa ser preparado pelo Senhor para se tornar uma terra fértil, para que a tua semente ao ser lançada, Senhor Deus, mesmo ali naquela terra, ó Pai, que está seca, ó Pai, judiada pelo pecado, possa receber ali, ó Pai, a ação sobrenatural do teu Santo Espírito e fazer com que essas sementes possam crescer, possam germinar, ó Pai, e gerar frutos. Pai, que assim seja, para que o teu nome seja glorificado. Não é para nossa honra, não é para que nós venhamos a nos gloriar disto, não, Senhor. É para que o teu nome seja honrado, é para que o teu nome seja glorificado, e que todo joelho, ó Pai, se dobre diante do Senhor, porque não há outro nome, ó Pai, dado entre os homens, pelo qual nos importa sermos salvos, porque assim diz a tua palavra, assim diz, ó Pai, a tua palavra, e que isso seja uma verdade na nossa vida e na vida de cada um daqueles que se encontram à nossa volta, aqui na igreja, neste bairro, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na faculdade, aonde quer que nós estejamos. Pai, que ali possamos ser de fato testemunhas tuas. Assim, ó Deus, nós te oramos e nos colocamos nas tuas mãos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.